esqueçam de tocar no manto de Jesus. Eu oro para que nesta manhã a fidelidade do Senhor seja com cada um de nós, nesta manhã. E nós vamos cantar um cântico que diz que a cada manhã a fidelidade e a misericórdia do Senhor se renovam. Vamos cantar juntos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Que tudo se renova cada manhã, que a natureza se renova cada manhã e que cada homem se possa renovar a cada manhã. Por isso nós te louvamos, Senhor, porque Tu és o Criador de todas as coisas e por isso nós estamos aqui hoje pela manhã a louvar e a bendizer o Teu nome, porque só Tu mereces ser louvado, glorificado e exaltado.
Te damos graças, Senhor, por este dia, por esta manhã maravilhosa que Tu tens criado para o homem. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a saber vivenciar cada minuto da nossa vida com gratidão, com alegria nos nossos corações, com a certeza de que pertencemos a um Deus grande e maravilhoso. Por isso isto dá-nos estabilidade emocional para a nossa vida, sabendo que nunca estamos sós. Seja qual for o momento da nossa vida em que estivermos, em que estamos a atravessar, pode ser uma dificuldade terrível, mas quando nós sabemos que não estamos sós, isto renova o nosso coração e renova a nossa mente a cada manhã. Pai, no nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão a ouvir-nos nesta manhã e renova, Senhor, traz novas coisas às suas vidas, traz situações novas, traz novos sonhos, novas vivências. Traz isso por amor de Jesus, nós te pedimos. O Senhor criou-nos à sua imagem e semelhança. Podemos dizer que todos nós temos a sua marca. Crentes e não crentes, Ele criou-nos, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então na criação todos temos a sua marca. Em cada homem, em cada mulher, a marca de Deus está lá. E nesta manhã nós queremos dizer que sabemos que nascemos para Te adorar, porque só Tu mereces a adoração. E nós queremos dizer isso nesta manhã. Eu nasci para Te adorar. Te louvamos, Senhor. Eu nasci para Te adorar. Eu fui feito para Te amar. Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci para Te adorar. Tu és o Senhor de toda a minha vida. Eu nasci para Te adorar. Diz: eu não tenho dúvida, porque eu podia ter escolhido outros caminhos e tinha todas as possibilidades para escolher outros caminhos. Muitas portas se abriram, muitos convites foram feitos para seguir outros caminhos. Mas eu tinha 19 anos, quando eu um dia ouvi falar de Jesus de uma maneira tão suave e gentil. Apresentaram-me esse ser maravilhoso de uma forma em que a pessoa que falava dizia, as suas palavras estavam repletas de amor e de uma convicção tão profunda de que este ser transformaria todas as coisas. E eu naquele dia, naquela noite, eu lembro-me, naquela reunião em que se ensinava a palavra do Senhor, eu decidi dar-lhe o meu coração. Tinha 19 anos. Até hoje eu tenho vivido uma vida em companheirismo com Ele, com Jesus ao meu lado, e tenho permanecido neste caminho, com lutas, com provas, com dificuldades, com muita bênção, com muita alegria, com muita paz, com muita certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, e que venha o que vier, eu sei que eu sou dele. E tal como, não sei de momento agora quem dizia isto, mas diziam que está escrito, é bíblico: quer morramos, quer vivamos, somos dele. E esta é a certeza do meu coração. Eu nasci para Te adorar. Eu nasci para Te adorar. Eu fui feito para Te amar. Tu és o Senhor de toda
pais trabalhavam na indústria conserveira. Éramos família pobre. Eu nasci lá, naquele quartinho humilde e sozinha. A minha mãe teve-me sozinha. Quando a parteira chegou, já eu cá estava fora, mas eu fui muito despachada sempre. Mas louvado seja o nome do Senhor, Ele já tinha um propósito para a minha vida quando eu nasci naquele lugar. Eu nasci para Te adorar. E mesmo em criança eu tinha sempre o desejo de querer conhecer e saber as coisas de Deus. E um dia Jesus olhou para mim e disse: ai, queres? Então eu vou-me revelar a Ti. E Deus tem-me dado ministério, tem-me dado força, tem-me dado coragem para permanecer nos Seus caminhos até o dia de hoje. E feliz com Jesus, disponível para Jesus, eu nasci para o adorar e para servir. E nesta manhã, Senhor, eu oro para que cada um... Não há idade para Te aceitar, não há idade. É quando Tu falas aos corações, quando Tu Te revelas àqueles que querem, que desejam conhecer-Te mais de perto. Então, Pai, nesta manhã, revela-Te a esses, para que sejam pessoas que se possam sentir completas, porque a marca do Criador está neles, mas eles precisam de um encontro contigo. Revela-Te, Senhor, nesta manhã àqueles que precisam de Ti. Em nome de Jesus nós Te pedimos. E todo o povo diga amém, que assim seja, em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor e queremos ser alimentados pela Sua palavra. Oramos para que o Seu servo nos traga a Sua palavra de uma forma que o nosso coração, a nossa mente entenda e o nosso coração aceite a Sua palavra como o pão da vida para nos alimentar na nossa caminhada. Então vamos ouvir a palavra do Senhor. Bom dia a todos os nossos amigos, meus irmãos e muito especialmente o povo da Igreja do Jubileu em Setúbal. Estamos aqui mais uma vez para cultuar o Senhor nesta condição à distância que as circunstâncias nos impõem. Eu gostaria de continuar ainda a estudar e a refletir sobre esta oração que Jesus deixou aos seus discípulos, que Jesus ensinou. Um modelo de oração, uma referência que Jesus ensinou, como temos dito aqui, é um modelo de oração porque os discípulos apenas conheciam as orações judaicas, as orações do Antigo Testamento. Não conheciam a forma de orar ao Deus que Jesus Cristo veio revelar. Um Deus de proximidade, o Emmanuel, o Deus entre nós, Jesus Cristo, encarnado, feito carne. Ele veio revelar o Pai de uma maneira como nunca tinha sido revelado antes, ao longo dos séculos, à nação de Israel. E então Jesus sentiu a necessidade de ensinar os discípulos a orar a esse Deus, agora com uma nova revelação, e ele deu-lhe este modelo, não é? Mas muita gente reza, diz, verbaliza esta oração do Pai Nosso, muitas vezes sem pensar exatamente nas palavras que está a dizer, como acontece com as palavras que nós dizemos repetidamente, muitas vezes no nosso discurso. Elas vão perdendo carga simbólica, vão perdendo significado, e quando nós falamos com Deus é importante nós sabermos o que é que estamos a falar. Então em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, eu gostaria de voltar a ler esta oração que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas ou as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos nossos ofensores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.
Portanto, vamos continuar aquilo que temos falado nos domingos anteriores. Nós já falámos sobre o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, isto nós já falámos. E hoje vamos falar sobre esta frase: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que é uma frase que parece muito simples, muito óbvia, mas que é muito profunda e tem grandes implicações. Em primeiro lugar, o pão. O que é que representa o pão? O pão representa a satisfação das nossas necessidades. Não representa apenas o pão, objetivamente, no sentido absoluto do termo, mas representa a satisfação das nossas necessidades. Aliás, o pão é o alimento básico da humanidade há 6.000 anos, pelo menos há 6.000 anos. No Médio Oriente, antigamente, especialmente nas terras de Israel, a dieta básica era pão e vinho. Se nós descermos para o Egito, na mesma época, a dieta básica era pão e cerveja. Portanto, muda o outro elemento, mas o pão permanece. E desde que os homens se fixaram, se sedentarizaram na história e começaram a tornar-se agricultores, a semear as terras, a colher o seu pão, daí, portanto, o seu alimento, daí, eles aprenderam a tirar a farinha, a moer a farinha, a fazer pão. Isto tem milhares de anos. E, portanto, o pão significa o nosso alimento. Nós temos expressões como esta, dizer fulano está a pão e água, não é? Ou seja, tem apenas o mínimo para conseguir sobreviver, senão morria de fome. Também temos uma expressão que diz: casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, o pão é essencial. O pão é essencial. Eu vou-vos ler aqui um pequeno poema que escrevi a certa altura que chamei A Oração do Pão, e que está relacionado com a celebração da ceia, da Eucaristia, para os católicos, da ceia, e que diz assim, e que também fala de alguma forma no facto de Jesus se apresentar, como no Evangelho de São João, a Ele próprio como o pão da vida, o pão que dá vida, o pão que desceu do céu e que dá vida. Diz assim: dai-me, Senhor, o pão nosso de hoje. Ajuda-me a mastigar bem o de ontem, antes que chegue o de amanhã. Dai-me, pois, esse pão, mesmo que o encontre depois de muitos dias sobre as águas da existência. Ajudai-me a repartir esse pão abençoado, que não é meu, mas nosso, como se desse ao próximo, um pedaço de mim mesmo, como tu te deste a nós, mas todo. Há um texto no Antigo Testamento que fala que lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Fala da nossa persistência, enfim, nas nossas tarefas, fala do tempo que é necessário para ver o fruto, fala de um tempo que é necessário para ver o resultado de alguma ação, por vezes, que não é imediata. E, mais uma vez, o pão é usado como símbolo. Então, quando fala aqui o pão nosso cada dia nos dá hoje, está a falar das necessidades básicas. Aquilo que Deus tem compromisso connosco é de satisfazer as nossas necessidades básicas. É claro que o pão não cai propriamente do céu. Isso aconteceu, o maná do céu, nos tempos do deserto, do antigo Israel. Mas Deus conta connosco para que todos possamos ter o nosso pão. E diz: o pão nosso, tal e qual como o Pai é nosso, não é meu apenas, é nosso, o pão também não é meu apenas, é nosso. Pertence a todos. E nesta altura nós podemos perguntar: então, mas se assim é, porquê é que há tanta fome no mundo? Porquê é que há gente a morrer de fome, subnutrição? Porquê é que há tantas doenças derivadas da má alimentação, da subnutrição? Bom, agora também no mundo desenvolvido já começa a haver doenças do excesso de alimentação, como a obesidade e outras mais.
Mas se o pão é nosso, porque é que há pessoas que não têm pão para comer? Por uma razão simples, pela ambição, a ambição dos homens e das nações. Eu estive a ler uma estatística feita há pouco tempo, publicada há pouco tempo, que diz que em 2018 a riqueza dos mais ricos aumentou 12%, mas a dos mais pobres caiu 11%. Portanto, há aqui uma transferência, digamos, de recursos dos mais pobres do mundo para os mais ricos do mundo, alargando assim o fosso entre ricos e pobres. E hoje, os 26 homens mais ricos do mundo têm em seu poder tantos recursos como os 3,8 mil milhões de pessoas fazem parte da metade mais pobre da população mundial. Talvez isto seja aquilo que o Papa Francisco chama a economia que mata, ou seja, a forma como o mundo está estruturado economicamente faz com que a grande maioria da população passe fome e morra em consequência ou diretamente da falta de alimento ou da subnutrição ou das doenças associadas, e haja umas dezenas de pessoas no mundo que são riquíssimas, que nem sabem aquilo que têm. Mas isto tem sido feito porque os homens, pela ambição, como eu disse atrás, dos homens e das nações. Há 262 milhões de crianças que não vão à escola, porque não têm condições, porque vivem uma vida de miséria, porque ficam muito longe da escola, porque não têm dinheiro, não têm possibilidade, porque têm que começar a trabalhar logo desde crianças, a ajudar os pais nas suas tarefas para ganhar o seu pão. 262 milhões de crianças que não vão à escola. Isso significa que nós estamos a hipotecar o futuro de grande parte da humanidade. Isto é, estamos a perpetuar a pobreza, estamos a contribuir para que este mundo seja cada vez menos coeso, menos socialmente coeso, e que hajam discrepâncias cada vez maiores entre uns muito ricos e outros muito pobres. Também há largos milhares de pessoas que morrem ainda hoje por falta de acesso aos serviços de saúde. Nós sabemos muito bem que é assim, especialmente em África e noutros países subdesenvolvidos, em regiões subdesenvolvidas, nós vemos que não existem serviços de saúde. Nós aqui em Portugal temos um bom serviço de saúde, um Serviço Nacional de Saúde, um serviço aberto a toda a gente. E ainda assim muitas vezes temos queixas. Temos queixas porque há falta de profissionais, há falta de médicos, há falta de enfermeiros, há falta de técnicos de diagnóstico, há falta de tanta coisa, de equipamentos, há falta de muita coisa. Mas nós podemos levantar as mãos para o céu, porque pelo menos nós temos um Serviço Nacional de Saúde, onde as pessoas são tratadas, onde as pessoas podem ser tratadas. Há muitos países no mundo onde isso não existe, nem sequer com dinheiro. Quem tem dinheiro tem que meter-se num avião e vir para a Europa, para um país europeu, para poder fazer tratamentos. E quem não tem, quem é pobre, acaba naturalmente por não ter acesso aos serviços de saúde e por morrer. E no entanto, hoje há mais milionários no mundo do que nunca aconteceu. E as crises cavam mais o fosso ainda. É um paradoxo, é uma coisa que não se compreende, assim à partida, mas cada vez que há uma crise económica, o fosso agrava-se. Os pobres ficam mais pobres, os ricos ficam mais ricos. Portanto, com as crises económicas, os grandes interesses económicos e financeiros ganham sempre muito dinheiro. E os pobres ficam mais pobres, perdem as suas casas, perdem o seu emprego, perdem as suas condições de vida. Portanto, as crises agravam ainda mais, cavam ainda mais esse fosso. E depois há também o dinheiro muito mal gasto. Também há pessoas que gastam mal o seu dinheiro. E destroem aquilo, não sabem gerir, digamos assim, a economia doméstica. Gastam em coisas que não ajudam nada, gastam em vícios, em dependências, em álcool, em drogas,
gastam em tanta coisa que não contribui para o bem da família nem da pessoa. E por isso talvez Isaías já perguntava, em forma de alerta, há 2700 anos: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não é o essencial. Porque é que desbaratais o vosso dinheiro? Como quem diz, porque vocês hoje têm, mas amanhã não têm. E depois não têm dinheiro para comer, porque hoje não sabem gerir aquilo que vocês têm. E nós vemos isto tantas vezes. Nós vemos isto por todo lado. As pessoas têm dificuldade em saber gerir o seu dinheiro. Então, o pão é nosso. Não é apenas meu, é nosso. É por isso que no mundo cristão, e não só, também noutras religiões e também em pessoas que não têm nenhuma religião, mas que têm uma atitude humana e humanitária, nós vemos muitas vezes as pessoas partilharem o seu pão, partilharem com aqueles que têm necessidade, com aqueles que nada têm. Eu, na quinta-feira passada, estive a fazer uma live com um amigo meu, pastor, em Moçambique, na África do Sul, mas que faz missão em Moçambique. Ele estava a dizer, ele está ligado à Aliança Evangélica Mundial e conseguiu apoios através dessa instituição, que representa 600 milhões de evangélicos no mundo, conseguiu o apoio de umas toneladas de farinha e mais outros bens essenciais para ir entregar na região aos refugiados de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que, como sabem, estão a fugir dos ataques do terrorismo islâmico. E, portanto, essas pessoas estão concentradas mais a sul, fugiram para salvar a sua vida, mas perderam as suas machambas, perderam não têm como se alimentar, e então este é um apoio, digamos assim, para essas pessoas. Então, o pão, nós temos a noção, nós cristãos temos a noção, aqueles que conhecem a palavra de Deus têm a noção que o pão, o seu pão, não é só deles, o pão é nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isto fala-nos da dependência de Deus. Nós não somos chamados, Jesus não ensinou os discípulos a pedirem o pão para a semana, nem para o mês, nem para o ano, nem para o resto da vida. Ensinou a pedir o pão do dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então a nossa oração para pedir pão a Deus, isto é, para pedir a satisfação das nossas necessidades básicas, é uma oração de fé, ao mesmo tempo, de confiança em Deus, na medida em que ao pedir o pão para hoje, nós estamos a pedir, a confiar que Deus, amanhã, quando voltarmos a pedir o pão para hoje, amanhã, outro dia, nos dará também. É uma prova, digamos, de confiança em Deus, é uma prova de fé, é uma prova de dependência de Deus. O cristão sabe que depende de Deus em todas as coisas, desde logo para a satisfação das suas necessidades básicas. O apóstolo Tiago ensina isto de uma maneira muito interessante. Ele diz lá no capítulo 4, versículos 13 a 15, o seguinte: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Portanto, amanhã, hoje ou amanhã vamos ali àquele sítio e vamos fazer e acontecer. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Alguém lhe passava pela cabeça, em 2019, em 2018, que nós iríamos ter uma pandemia a nível global? Que nós iríamos ficar confinados meses em casa? Que iríamos ficar em teletrabalho, uma grande parte das pessoas? Que as escolas iriam fechar, que os comércios não essenciais, produtos não essenciais iriam encerrar, que o turismo que estava em flecha a subir iria quase desaparecer, que iria haver uma crise da aviação comercial em todo o mundo.
Ninguém podia dizer que isso ia acontecer. Portanto, nós não sabemos o que acontecerá amanhã. E continua o apóstolo Tiago a dizer: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É daí que vem a frase popular que as pessoas, mesmo não pensando naquilo que dizem, se Deus quiser, nós vamos lá amanhã. Se Deus quiser, hei de fazer assim. Se Deus quiser, e o se Deus quiser já é dito de uma maneira mecânica, sem pensar. Mas de facto, quando nós dizemos se Deus quiser, estamos a dizer: eu não consigo definir a minha vida por completo, porque a minha vida está nas mãos de Deus. E ele diz: o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. De facto, as pessoas nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem, morrem, vêm novas gerações, acontece a mesma coisa, sucessivamente, século após século, milénio após milénio. Nós não temos a vida nas nossas mãos. Quantas pessoas não morreram em janeiro passado, derivado à Covid-19? E ninguém estava a pensar que essas pessoas iriam desaparecer assim, não é? Alguns até jovens, não foram só pessoas de idade. Nós não temos a vida nas nossas mãos. A nossa vida depende de Deus. O pão nosso deve ser pedido para cada dia. E pedimos para nós. Quando nós pedimos o pão nosso cada dia nos dá hoje, isto quer dizer, na realidade: Senhor, dá-me pão, não apenas para mim, para alimentar a minha família, mas para eu poder abençoar a quem não tem. É por isso que nós oramos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pão meu. Nós pensamos sempre na primeira pessoa. Tendemos sempre a pensar no pão meu, o pão para mim. Mas é o pão nosso. Jesus ensinou os discípulos a orar pelo pão nosso. O pão para mim, para os meus e para aqueles que estão em necessidade. A dependência de Deus. A lição aqui, a questão aqui é a dependência de Deus. Nós temos a noção de que dependemos de Deus. E quando oramos, e por isso é que neste modelo de oração que Jesus deixou aos discípulos, está lá este princípio da dependência constante de Deus. Ao pedirmos o pão para o dia, para cada dia, nós estamos a dizer: Senhor, eu dependo de Ti para sobreviver. Eu não sei se amanhã vou estar vivo, não sei o que é que vai acontecer, mas eu confio que Tu me ajudarás a angariar, a ganhar o pão de cada dia. Há uma história muito interessante que aconteceu nos dias do deserto. Nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, antes de entrar na terra prometida, em Canaã, a certa altura Deus enviou o tal maná do deserto. Eram umas bolinhas brancas de alguma coisa que caía do céu, não se sabia bem, não se sabe bem como é que era, muito menos que gosto é que tinha, que textura é que tinha, mas todos os dias caía aquele alimento e o povo alimentava-se disso. E nos princípios que isso começou a acontecer, houve um cavalheiro que pensou assim: espera aí, se calhar eu agora vou recolher mais do que preciso, e vai daí, fez isso, e chegou à sua tenda, e levantou o tapete, fez uma covinha e guardou lá, e pôs o tapete em cima para ninguém ver, para ninguém saber. Pensando assim: olha, se Deus não mandar o maná, o alimento amanhã, o maná do céu, então, mesmo que esta malta, que os meus vizinhos passem fome, eu tenho aqui uma reserva. Mas isto representava o quê? Falta de confiança em Deus, né? Falta de confiança ou falta de dependência de Deus. O que acontece é que no dia seguinte ele foi lá destapar, levantar o tapete e destapar, e foi ver, e aquela substância estava podre, não era possível comer. E com isto Deus queria ensinar o seu povo de que ele tem que depender a todos os dias, a todo momento, de Deus.
Há uma coisa que, por vezes, nós observamos, muitas vezes, demasiadas vezes, é que há pessoas que até têm alguns princípios cristãos, conhecem alguma coisa da palavra de Deus, mas usam Deus de uma forma instrumental. Ou seja, quando têm algum problema, então vão à igreja. Quando têm algum problema, então vão pedir orações. Quando têm algum problema, então vão pedir aos pastores para orarem por eles. Ou vão fazer uma promessa a Deus. Se tu fizeres assim, eu faço assado e tal. São pessoas que não têm uma prática religiosa. São pessoas que não têm uma vida espiritual. São pessoas que não têm uma comunhão com Deus. Mas quando estão aflitos, então vão a correr pedir ajuda a Deus. Ora, aquilo que Deus espera de nós é que nós tenhamos a consciência que dependemos de Deus a cada dia. Não é só quando temos necessidades, não é só quando temos um problema, não é só quando temos uma situação que não sabemos resolver sozinhos, que não conseguimos, que ultrapassa as nossas possibilidades, as nossas capacidades, que ultrapassa a nossa influência, que ultrapassa os nossos conhecimentos, que ultrapassa as nossas capacidades. Não. Em todo o momento nós dependemos de Deus. Eu dependo de Deus hoje, como dependi ontem, e vou depender amanhã. Então, quando nós oramos esta frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, tem todas estas implicações, incluindo esta última, que nós estamos a dizer a Deus nessa oração: Senhor, eu dependo de Ti. Sem Ti não sou nada, eu dependo de Ti. O povo tem um ditado que diz: quem tem mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada. Eu compreendo o que se quer dizer, é verdade até certo ponto, mas na realidade nós deveríamos pôr, em vez de mãe, pôr Deus. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada. Há pessoas que dizem: e tal, isso de ser cristão, isso é para quem? Isso é uma espécie de uma bengala, é uma espécie de uma bengala para quem está coxo. E eu quero dizer a essas pessoas que dizem isso: se você tivesse coxo, ia prescindir de uma bengala? Se você tivesse dificuldade em andar, ia prescindir? E ao dizer isso, a pessoa está-se a colocar numa posição de sobranceria. Mas amanhã ela pode ter um problema. E então ela vai com certeza procurar ou pedir a alguém que sabe que tem uma ligação com Deus para interceder por ele. Costuma-se dizer, quando um avião está prestes a cair, não há ateus. Toda a gente chama por Deus. Oh meu Deus, não é? Portanto, quando dizemos esta oração, nós precisamos ter consciência de que todos devemos pedir a Deus a satisfação das nossas necessidades básicas, que o pão nosso que nós pedimos é o pão para nós e para aqueles que têm necessidades e que não têm quem as supra. Também estamos a orar que todos merecem o pão do dia, todos merecem o seu pão e todos devemos fazer por isso. E também estamos a orar que a nossa dependência de Deus é uma dependência permanente. Uma dependência permanente. Durante mais 2 domingos, pelo menos, nós vamos continuar a estudar esta oração, que é muito rica e tem aspectos, tem ensinamentos profundos, muito práticos para a nossa vida. E eu espero que esta palavra seja uma espécie de uma semente que entra não apenas na vossa mente, mas no vosso coração, e que ela possa produzir fruto, como diz a Escritura, e fruto com abundância, não é? Fruto com abundância. Que esta palavra vos possa abençoar, mas também que vos possa desafiar, que vos possa confrontar, que vos possa levar a refletir, não é? E vos possa aproximar de Deus de alguma maneira, da sua graça, da sua misericórdia, e que possam verdadeiramente chegar-se a Ele. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o pão de cada dia Tu nos tens garantido, Senhor.
mas Tu tens prazer em ver a nossa dependência, confessarmos a nossa dependência de Ti, Senhor, a nossa dependência a cada dia. Ensina-nos assim a confiar em Ti, Senhor, para alcançar a satisfação das nossas necessidades básicas a cada dia, mas também a pedir o pão nosso, isto é, o pão para nós e também para aqueles que estão em necessidade e que não têm como satisfazer, como suprir as suas necessidades básicas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos reforçar a nossa dependência de Ti, Senhor, e confiar em Ti, que Tu nos respondes, Tu nos ouves e respondes às nossas necessidades a cada dia. Ensina-nos também, Senhor, a não gastar dinheiro naquilo que não é pão. Isto é, a não destruir os recursos que Tu permites que cheguem à nossa mão, Senhor, de uma forma a desbaratar, Senhor, ó Deus, sem bom senso, Senhor. Ajuda-nos, sobretudo, nesta fase de dificuldade em que há uma crise económica decorrente desta crise sanitária e também a crise que se vai seguir quando terminar esta pandemia e este confinamento. Senhor, que nós possamos verdadeiramente ter sabedoria para gerir a nossa vida, para ganhar o pão de cada dia, mas sempre confiando em Ti, Senhor, e dependendo de Ti a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para que possas abençoar todos aqueles que me estão a ouvir neste domingo e que a semana seja também uma semana de bênção e debaixo da Tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que a fidelidade do Senhor a cada dia seja uma realidade nas nossas vidas. E que assim como Ele foi fiel no dia de hoje, que Ele possa ser, e Ele é fiel no dia de amanhã. E essa é a nossa confiança. Façamos tudo aquilo que agrada ao coração do Senhor para que Ele esteja sempre presente, quer seja noite, quer seja tarde, ou quer seja manhã, mas que sabendo sempre que não estamos sós, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele faz parte de nós. Um resto de semana abençoada, vamos continuar a fazer aquilo que nos é proposto fazer, ficar em casa, sair o menos possível, porque desta forma nem todos serão apanhados pelo vírus, temos que ter muito cuidado e vamos ser fiéis e obedientes às autoridades também. Beijinho, sei que há pessoas que estão de parabéns à minha cunhada Fernanda, que o Senhor a abençoe e aguarde essa grande mulher, uma mulher fiel, que tem visto Deus ser o seu Senhor também a cada manhã. E eu oro por todos para que o Senhor estenda a sua mão de misericórdia para os que precisam de cura, que eles cheguem tão perto dele que possam ser curados, aqueles que estão cheios de medo por causa do seu trabalho, que eles confiem que o Senhor é fiel e o seu pão de certo não faltará na sua mesa. Que o Senhor nos ajude a sermos as suas mãos, o seu coração, os seus olhos, para que o mundo veja que somos realmente seus filhos e dignos desse nome. Em nome de Jesus. Beijinhos a todos. Bom Saudades. domingo, boa semana e até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe.